Apresentarei aqui rapidamente minha análise pessoal sobre o voto no Ciro Gomes. A República foi criada com regras tais que objetivavam que uma elite, a mesma elite escravagista, se perpetuasse no poder. Desde então, esses coronéis têm assaltado o Brasil. Ora, Ciro é a continuação de uma dessas famílias da elite. Como exemplo, o primeiro prefeito da cidade de Sobral foi Vicente César Ferreira Gomes, antepassado de Ciro, que governou a cidade a partir de 1890. Antes disso, ele já havia sido deputado provincial do Império. Um irmão do Ciro é ex-governador e candidato ao Senado. Outro é ex-deputado estadual e prefeito de Sobral. Outro irmão é secretário de governo. Uma irmã é candidata a deputada estadual. Sua ex-mulher já foi senadora e hoje é conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, cargo vitalício, nomeada no governo Cid Gomes. Essa continuidade de um coronelato deveria acender uma luz de alerta ao brasileiro de bem. Após o escândalo de corrupção do mensalão do PT, o partido de então do Ciro Gomes, PPS, deixou o governo Lula, mas Ciro rompeu com o partido para se manter no esquema de apoio ao Lula, ocupando o Ministério da Integração Nacional. Mais recentemente, a Lava Jato começou um processo de apurar crimes de corrupção e encontramos no juiz Sérgio Moro alguém disposto a fazer justiça contra os ladrões de nosso dinheiro. Mas Ciro Gomes se coloca totalmente contrário à justa atuação do juiz Moro. E a gente tem que levantar a voz. Hoje esse Moro resolveu prender um blogueiro, ele que manda me prender, eu vou receber a turma dele na bala. E para evitar que a justiça chegasse a punir os crimes de Lula, chegou a sugerir que eles sequestrassem o Lula, o colocando em uma embaixada. Eu quero me voluntariar para formar um grupo, com juristas nos assessorando, que se a gente entender que o Lula pode ser vítima de uma prisão arbitrária, a gente vai lá e sequestra ele e entrega ele numa embaixada. Isto eu topo fazer. Com coisas como essa, não temos como não ver o envolvimento do Ciro Gomes nos esquemas de corrupção. Para dar mais indícios, podemos citar: o irmão do Ciro Gomes está na lista de propinas da Odebrecht. Foi relatado também que o partido do Ciro, o PDT, recebeu 4 milhões de reais para apoiar a Dilma. Ciro Gomes aparece nas planilhas de suborno e propina da Odebrecht com o codinome Sardinha. Uma ação do Ministério Público de improbidade administrativa foi aberta contra Ciro por ele ter contratado uma empresa sem licitação. Para completar, podemos citar que o Ciro disse que daria um indulto para dar liberdade ao Lula, o chefe da quadrilha do PT que roubou o país e subverteu nossa sociedade. O brasileiro de bem não pode permitir que roubem nosso dinheiro e, ao serem descobertos os corruptos, não pode permitir que fiquem impunes. Ora, os exemplos dados nos mostram o compromisso do Ciro com a corrupção e a impunidade. If you promise, for example, an indult to Lula, you are running strongly and frontally against him now, because he is appealing. An indulto is only for those who are terminally condemned. Do you understand that? So if I, his close friend, running for president, say today that if I will be the next president, I will be the indulto. Nosso governo gasta bem mais do que arrecada, levando o país cada vez mais ao buraco de uma dívida cada vez mais sufocante. Mauro Benevides Filho, principal economista do Ciro, diz que o equilíbrio dessas contas públicas deve ser feito através de aumento de impostos. Estão nos planos a criação de impostos sobre lucro das empresas, aumento dos impostos sobre a transmissão de bens e herança e a CPMF, que seria utilizada exclusivamente para pagamento de dívidas. Existe um limite de impostos que, se ultrapassados, em vez de aumentarem a arrecadação, a diminuem. Isso ocorre porque esses impostos sufocam a economia, gerando crise, fechamento de empresas e desemprego. Com isso, os impostos maiores acabam gerando arrecadação menor. Esse é o itinerário da Venezuela e vemos a olho nu o resultado.
O pai do comunismo, Karl Marx, já tinha proposto que a forma de tomada de todos os bens pelo Estado para implantar o comunismo seria o aumento progressivo de imposto. O brasileiro de bem deve se posicionar fortemente contra ser expropriado de seus bens com esse aumento progressivo dos impostos. Isso acaba sempre em fome e miséria. Ora, como vimos, Ciro defende esse aumento de impostos. O comunismo foi criado como uma forma de dominação completa e definitiva do poder. Ele é responsável por mais de 100 milhões de mortes. O comunismo é ateu e não acredita que exista uma verdade. Assim, todo o seu discurso não passa de uma narrativa que não precisa ter base na realidade. Importa enganar e tomar o poder. Por isso, o mesmo comunista que defende o Estado laico promove o Islã nos países cristãos. O mesmo comunista que ama o Fidel que fuzilou os homossexuais em Cuba defende uma libertinagem homossexual nos países cristãos, e assim por diante. A única doutrina verdadeiramente comunista é que eles querem tomar definitivamente o poder. O resto é discurso para enganar idiotas úteis. A China é um exemplo de um país comunista. Lá tem-se virtualmente um partido único, o Partido Comunista Chinês, e o governo controla a vida dos cidadãos, proibindo que tenham, por exemplo, uma cruz ou quadro de Cristo em suas casas, mas obrigando que tenham a foto do presidente. O ateísmo é religião obrigatória para compor os quadros do Partido Único. O controle do governo ao povo é tal que a China está criando um sistema de pontuação, de modo que somente as pessoas que se comportarem de acordo com o governo ganharão pontos para usarem os serviços. Assim, para ter acesso a uma faculdade ou um bom emprego, por exemplo, será preciso ter uma boa pontuação no ranking do governo ditador. Esse tipo de coisa que encontramos em um país comunista. O próprio presidente ditador chinês afirmou em discurso que pretende expandir o sistema chinês para os outros países. Ora, no próprio site do PDT podemos encontrar que o Partido Comunista Chinês apoia o Ciro Gomes. Seguindo a mesma nomenclatura e ideia dos comunistas da Venezuela, o Ciro diz querer o controle social das empresas, que significa que os movimentos amigos do governo, como o MST, vão intervir nas empresas. O senhor quer estatização das empresas? Não quero estatização, eu quero controle social. Nós tivemos as experiências das revoluções socialistas e do próprio histórico do marxismo, nas tentativas práticas, que são desastrosas, que foram desastrosas, né? Como você pesa essas coisas, entendeu? Aí eu tenho pensado muito nisso com os meus botões. Quando eu volto da luta na rua e tal, eu paro para pensar e eu acabo chegando ciclicamente à mesma conclusão. Eu quero correr esse risco. Eu quero explicitar esse risco, eu quero contemporizar, eu não quero dar murro em ponta de faca. Eu aceito, arrosto incompreensões, eu aceito abrir mão do papel de herói solitário e eu quero ser a pessoa que tem a habilidade para atravessar essas coisas aí. É ele que diz, nós queremos levar o nosso modelo ao mundo inteiro. Quer ver uma coisa? No dia do Congresso do Partido Comunista Chinês, olha esse jornal aqui. Isso aqui é um jornal brasileiro. Essa página inteira foi paga pela agência chinesa de notícias, como se o Congresso do Partido Comunista Chinês estivesse ocorrendo em São Paulo. Qual é o interesse deles pagarem uma página inteira de um jornal com essa propaganda? Veja o que é que diz no final. A prática provou que o socialismo, com características chinesas, é a maneira mais eficaz de garantir os interesses fundamentais da esmagadora maioria do povo chinês. Portanto, é o socialismo, não é nada da conversão do capitalismo, etc. É o socialismo. O Partido Comunista, como partido na governança, é determinante. Está escrito nisso aqui na propaganda que eles fazem aqui. Ora, por exemplo, há muitas pessoas que não se aprofundam sobre isso, mas durante o governo Lula e Dilma, sobretudo durante o governo Lula, o Partido dos Trabalhadores tinha contatos diretos com o Partido Comunista da China,
como relações diplomáticas entre partidos que dominavam o Estado. Isso é uma concepção totalmente comunista. O Estado é apenas um aparelho dominado pelo partido. Isso existia. Vão lá aos sites do PT e procurem lá os documentos que eles existem. As relações entre o Partido Comunista Chinês e o PT, como os dois partidos dirigentes. Bom, agora o Partido Comunista Chinês não está interessado na candidatura do Ciro Gomes? Já foi dado aqui. Você mesmo mencionou um dia, e acho que em outros programas aqui do Terça Livre já foi dado isso. Por que o Partido Comunista Chinês está interessado na candidatura do Ciro Gomes? Ou seja, eles estão querendo exportar um modelo de socialismo chinês para os países. O senhor acha que a Venezuela é uma democracia? A Venezuela é uma democracia tão democrática quanto a brasileira e a americana. Pera um pouquinho, aí é demais. O comportamento do Ciro aumenta esse problema, pois salta aos olhos sua veia autoritária. O povo brasileiro não pode se submeter de maneira alguma a uma loucura que seria colocar o Ciro Gomes como nosso presidente para dar andamento nessa destruição de nossa liberdade. Vou perguntar um negócio pra você, cara. O sequestro do Lula que você planejou, tá dando certo ou deu errado? Tu é um bolsominion? Eu não. Hein? Eu sou um liberal minion. Não, você é um bobão, porque eu nunca falei isso. Na verdade é o seguinte, eu quero me voluntariar para formar um grupo com juristas nos assessorando, que se a gente entender que o Lula pode ser vítima de uma prisão arbitrária, a gente vai lá e sequestra ele e entrega ele no embaixado. Não, você é um bobão, porque eu nunca falei isso. Não, você não falou, Não, cara? isso é fake news. E recebeu o pessoal do Sérgio Moro na bala? Também nunca falei. Ah, não, mas tem vídeo seu falando isso, pô. Não tem, não. Mostra Não tem, aí. não? Pô, então beleza, eu vou editar e vou pôr aqui. Essa é isso. Hoje esse Moro resolveu prender um blogueiro, ele que manda me prender. Eu vou receber a turma dele na bala. Essa é a resposta sua, cara? Liberal, espero que você nunca seja presidente. Obrigado, valeu. O que foi? Vai bater? Você acha que eu sou a Patrícia Pilar pra você bater, rapá? E o senhor reafirma o que o senhor disse sobre os brasileiros que tiveram aquela manifestação lá na fronteira, que chamou os brasileiros de canalhas, desumanos e grosseiros? Vá pra casa do Romero Jucá, seu filho da puta. Agora, candidato. Pode tirar isso daqui. Esse aqui é do Romero Jucá. Romero Jucá. Romero Jucá, tira ele, prende ele aí. Bando de fascista. Nós somos seu Você não, doutor. Fascista. Vizinho dele. Sou o vizinho dele. Drogado. Pega teu caminho. Eu, meu nome é Ciro Gomes. Pega teu caminho. Tu é cidadão de quem, seu bosta? Na parte moral, Ciro Gomes se coloca a favor do aborto, embora finja não ser, dependendo da plateia, e defende o casamento homossexual. Nós tivemos um apoio criticamente importante da Igreja Católica para o êxito da greve geral. Os bispos estão aí. Então, eles estão do nosso lado nesta agenda. Agora, se eu fizer da militância pelo aborto e pela defesa da união homoafetiva, que são convicções minhas, centralidade do meu discurso, a gente perde eles. Em outra ocasião, disse que quer o fim da ilusão moralista católica. Eu quero controle social e o fim da ilusão moralista católica. O fim da ilusão. A humanidade precisa de controle. A imprensa tem culpa nesse processo dos procuradores? Culpa, André, culpa é um juízo católico, da nossa moral dominante. Eu não estou falando disso. Ora, tenha ou não você a fé, a moral católica foi a base fundadora da civilização ocidental. Ela foi a responsável pela conversão dos bárbaros e pelo progresso superior do Ocidente. À medida que os povos abandonam essa moral cristã, caem novamente na barbárie e aniquilamento. Como vemos na Europa, esse abandono progressivo da fé está provocando o domínio do Islã. Assim, pelo que vimos, o que encontramos em Ciro Gomes é o alinhamento com o comunismo e o combate contra a nossa civilização. O povo de bem do Brasil não pode se omitir e deixar-se sujeitar a um mal tão grande. E eu sou parceiro do PT a vida inteira. Então não é possível desconfiar de mim e não é justo. Só para você ter uma ideia, no Ceará o governador atual é do PT, com nosso apoio. O ex-prefeito da minha cidade até 2 anos atrás, 1 ano atrás, era do PT, com meu apoio. Então é uma velha aliança de longa data. Eu votei